Olá, atiradores! Hoje a gente está aqui para falar sobre a história de Gaston Glock, esse inventor e desenvolvedor de armamento. Gaston Glock nasceu em 19 de julho de 1929, em Viena, na Áustria. E na década de 60, após se formar em engenharia, então ele abriu uma indústria na qual ele fabricava hastes de cortina. Na década de 70, então, ele começou a desenvolver a fabricação da parte de cutelaria, fabricando então facas e outros materiais de cutelaria para o exército austríaco. Então, aí no início da década de 80, Gaston Glock comprou uma máquina para fazer moldagem por injeção de polímero, algo extremamente novo para a época. A finalidade era fazer cabos e bainhas para as facas que ele produzia, e as baionetas também que ele produzia para o exército austríaco. Também nesse período, o Ministério da Defesa austríaco iniciou um processo de modernização das Forças Armadas, fazendo assim com que, através de um concurso, no qual eles designaram o nome de uma pistola P80, fosse desenvolvida por fabricantes e a que tivesse o menor peso, a melhor confiabilidade e segurança e também o melhor desempenho, na hora do disparo, fosse a selecionada. Sendo assim, Gaston Glock viu uma grande oportunidade de estar aí desenvolvendo um armamento. Como ele, aos 52 anos de idade, não tinha desenvolvido nenhum armamento, então ele viu essa oportunidade e resolveu abraçá-lo. Sendo assim, ele estudou todas as suas concorrentes. A grande parte, na maioria, ainda utilizavam um modelo de ação simples ou ação dupla e o armamento era todo em metal. Já havia uma empresa na qual tinha desenvolvido a armação do armamento em polímero, que foi a HK. Mas essa história eu conto um outro dia. Sendo assim, Gaston Glock, estudando as suas concorrentes, verificou que ele não iria melhorar o que já existia, e sim inovar e fazer um armamento muito melhor do que já existia no mercado. Então, ele começou a desenvolver o projeto em si, junto com a sua equipe, logicamente, o projeto em si da arma chamada P80, pelos militares austríacos. Bom, para esse caso, ele abriu uma nova empresa somente para a criação desse projeto e trabalhar exclusivamente com armamento. Com o prazo extremamente curto para desenvolver o armamento e entregar os protótipos no tempo, ele criou um sistema extremamente revolucionário, para esse armamento. E é por isso que a gente está aqui, para falar sobre esse sistema revolucionário. Então, como eu havia dito antes, as armas geralmente eram de ação simples ou ação dupla e totalmente de metal. Algo importante para se lembrar era o fato dos armamentos terem as travas de segurança na parte lateral. Pois bem, isso ocasiona diversos problemas quando necessita de um uso rápido, principalmente por forças armadas ou policiais. Tendo tudo isso em vista e também a questão de 99,9% dos armamentos, ou 100% na época, na verdade, ser ação simples ou dupla, ele resolveu inovar e inovou com grande estilo, desenvolvendo assim um sistema chamado Safe Action. Esse sistema, ele possui 3 sistemas de segurança, digamos assim, Um é a trava do gatilho, certo? Se a gente tentar aqui, puxar o gatilho para trás sem acionar a trava, ele não aciona o gatilho, certo? Então, você tem que pressionar totalmente a trava para acionar o gatilho. Sendo assim, então, o percutor, ele é pré-armado já nessa pistola. Quando a gente faz o acionamento do gatilho, apertando a primeira trava, faz o acionamento, ele
termina de carregar aí o percutor. Sendo assim, após o acionamento total do gatilho, a terceira trava, que quando eu faço o acionamento total do gatilho, eu libero a trava do percutor e ele é acionado. O que a torna extremamente confiável, segura e de simples manuseio, evitando assim um grande problema que acontecia na época, que era, em caso de queda do armamento, ele havia o disparo. Sendo assim, essa arma é totalmente confiável. Caso ela caia no chão, estando carregada e alimentada, ela não haverá o disparo acidental. Tendo todos esses benefícios, né, a Glock ganhou disparadamente de todas as suas concorrentes que estavam fazendo parte desse concurso do Ministério da Defesa austríaco. Sendo assim, entre os anos de 1982 e 1984, a Glock entregou 25 mil unidades da pistola Glock P80 para o Ministério da Defesa austríaco. Todas elas na geração 1. Sendo assim, a geração 1, uma informação importante, ela não vinha com trilho Picatinny para colocar aí acessórios, né, lanternas, enfim. Já na geração 3, o cano ele era octagonal, era isso que mudava no projeto. Já na geração 5, nós temos, né, alça e massa com tritium e algumas diferenças nas molas dos gatilhos. A partir daí, uma arma com um excelente desempenho durante o uso ficou altamente conhecida dentro da Europa, tendo assim alguns países integrantes, inclusive da OTAN, como a Noruega e a Holanda, fizeram a solicitação para a aquisição desse armamento para suas forças armadas e também forças policiais em outros diversos países da Europa. Devido ao fato de ter armação totalmente de polímero, tá? O que na época reduzia bastante o peso do armamento em si, fazendo com que quem portasse houvesse um conforto maior. Além disso, o polímero no armamento, comparado com um armamento totalmente de metal, o polímero tem uma capacidade de absorção da energia, né, durante um disparo muito maior que o aço, fazendo assim com que haja uma redução do recuo do armamento, certo? Então, tendo isso em vista, na década de 84, ali nos anos entre 84 e 90, com os países solicitando a aquisição da Glock, ela deixou de ser chamada Glock P80 e passou a ser chamada como Glock G17. Aqui nós temos uma G17 calibre 9mm, sistema Safe Action, armação totalmente de polímero, um cano com ação basculante Browning, carregador bifilar com 17 disparos e o percussor pré-tensionado, fazendo assim a funcionalidade do Safe Action. Só uma curiosidade, pessoal, em 99 Gaston Glock sofreu um atentado a assassinato, né? Foi quase morto, perdeu bastante sangue, ficou bastante ferido, porém ele conseguiu se livrar da agressão e o agressor e o mandante do crime, logicamente, foram julgados e presos por seus crimes, né? Com o sucesso mundial da Glock, devido ao seu sistema inovador, no ano de 2020, a Glock realizou a venda de 20 milhões de pistolas, fazendo assim com que a Glock permaneça a líder de mercado também atualmente no setor de pistolas, certo? E uma grande frase que era o credo aí do Gaston Glock era a seguinte, abre aspas: no caminho da perfeição, todo desafio tem que ser aceito, fecha aspas. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde. Grande abraço.